Irmãos e irmãs, se o padre perguntasse a cada um de vocês individualmente, como é a sua rotina, como é o seu dia a dia, seguramente todas as pessoas diriam: padre, normalmente eu acordo este horário, depois tomo um pequeno almoço, e aí todos iriam escrevendo como que é o dia, quais são as atividades comuns que cada um faz. Mas existe uma outra pergunta que também precisa ser respondida, talvez uma pergunta ainda mais importante: como era a rotina de Jesus? Como que era o dia a dia de Jesus? O evangelho de hoje nos conta parte da rotina de Jesus, principalmente no dia de sábado. O texto nos diz que sábado pela manhã Jesus ia à sinagoga, e quando Jesus estava na sinagoga, ele pregava, realizava curas, e depois, saindo da sinagoga, ele chamou algumas pessoas que estavam lá, chamou Pedro, chamou André, chamou João, chamou Tiago, e depois, com estes 4 homens que ainda não eram apóstolos, Jesus foi à casa de Simão, que depois seria chamado Pedro. E aqui entra um detalhe interessante: Jesus, entrando na casa de Simão, ele sabia que a sogra dele estava enferma. Jesus se aproximou dela, segurou na mão da sogra de Pedro, levantou-a e ela ficou curada. Depois Jesus saiu da casa de Simão Pedro, naquele momento ainda apenas Simão. Jesus foi para o centro da cidade, realizou inúmeras curas. As pessoas ficaram maravilhadas com aquilo que ele estava fazendo. Possivelmente já era o final do dia. Então Jesus foi para um lugar deserto, um lugar silencioso para rezar. E aí o que aconteceu? Devido aos milagres, devido à capacidade de pregação, devido à misericórdia, o carinho, o poder de atração de Jesus, muitas pessoas queriam encontrá-lo, muitas pessoas queriam vê-lo, queriam ficar com ele enquanto ele estava rezando. Em outras palavras, Jesus começou a ser um sucesso. O que ele fez? Neste momento, a missão de Jesus iria tomar um caminho decisivo. Ou Jesus seria um popstar, que iria agradar a todos, que estaria a serviço dos interesses de quem quisesse milagre, de quem quisesse uma pessoa persuasiva, ou Jesus tomaria um caminho diferente. Quando as pessoas começaram a procurá-lo de forma insistente, Jesus, ele foi para outro lugar. Jesus, ele foi para outra cidade. Jesus foi na sinagoga, visitou a casa de Pedro. Jesus foi à cidade, curou muitas pessoas. Jesus rezou, e depois, quando as pessoas queriam fazê-lo um rei humano, Jesus foi para outra cidade. Esta é um pouco da rotina de Jesus. No evangelho de hoje, destes vários momentos da rotina de Jesus, nos chama a atenção o encontro que Jesus teve na casa de Pedro. Primeiro, o padre diz Pedro por uma força de expressão. O nome é Simão. O nome dele, do primeiro papa, não era Pedro. Alguém aqui se tem o nome de Pedro? Desculpa aquilo que o padre vai dizer. Mas Pedro, na época de Jesus, não era um nome comum. E o padre vai ainda além. Pedro não era nome de gente. Pedro, pedra, era um objeto. Ninguém chamava Pedro. Ninguém tinha o nome de pedra. Então, Jesus convidou Simão para segui-lo. Jesus foi à casa de Simão. Jesus realizou a pesca milagrosa ajudando Simão. Depois de um determinado momento, Jesus perguntou: Simão, quem dizem que eu sou? E aí, Simão e os apóstolos disseram. E depois Simão disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador. E aí Jesus diz: Simão, eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus muda o nome dele. Jesus mudando o nome, Jesus muda a missão. Jesus ali, ele cria um ministério. Na teologia nós chamamos de ministério petrino, que seria passado por 265 sucessores, até chegarmos em Francisco, Pedro, Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alexandre, e vai indo até chegarmos em Francisco, Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI. Nós temos uma sequência ininterrupta. Então assim foi organizando a igreja desde o começo.
Jesus muda o nome dele, mas Jesus mudou o nome dele muito depois. Algumas pessoas perguntam assim, principalmente pessoas de outra religião. O primeiro Papa foi Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Quem tem sogra é porque é casado. Se ele era casado, ele teve esposa e foi casado. Significa que o primeiro Papa foi casado. Por que os padres hoje não casam se o primeiro Papa foi casado? Por que os padres hoje não casam, o Papa não casa, se lá na Bíblia mostra que o primeiro discípulo, ele era casado? E como que a gente pode provar que ele era casado? Porque Jesus curou a sogra dele. A pergunta é, Pedro era casado ou não? Sim, Pedro era casado. Mas aqui tem um detalhe, Pedro era casado antes de conhecer Jesus. Às vezes as pessoas usam a Bíblia de forma para manipular, escolhem alguns textos que são interessantes. Se nós formos um pouco à frente, Evangelho de Mateus capítulo 19, Pedro diz assim, Senhor, nós que deixamos esposa, filhos, propriedade, trabalho, dinheiro, terra, deixamos tudo, nós que deixamos tudo para segui-lo, o que nós vamos ganhar? E aí Jesus diz que serão perseguidos na terra, mas ganharão a vida eterna. Em outras palavras, Pedro foi casado antes de conhecer Jesus. Depois que ele conheceu Jesus, depois que ele assumiu a missão de apóstolo, ele viveu apenas para seguir, apenas para servir Jesus. Mas tem um detalhe no texto, o padre dizia agora há pouco, Jesus entrando na casa de Simão, Jesus viu uma senhora com febre, uma senhora enferma. Uma vez uma pessoa disse assim, padre, hoje eu consigo entender por que Pedro traiu Jesus. Mas por que Pedro traiu Jesus? Porque ele ficou tão decepcionado que Jesus curou a sogra dele, ficou tão decepcionado que Jesus foi lá e realizou aquele milagre na sogra, e aí ele falou assim, agora ele vai pagar. Então, claro, Pedro não traiu Jesus porque curou a sogra. Não sabemos se Pedro gostava da sogra ou não, mas seguramente não foi por isso. Pedro não ficou com raiva, porque Jesus curou a sogra dele. Ali não teve problema nenhum de relacionamento. Quem aqui tem problema com a sogra, nunca use esse argumento. Ah lá, ó, Jesus curou a sogra dele, e aí Pedro foi lá e depois traiu. Então, não use este exemplo, porque ele é apenas uma brincadeira, é apenas uma piada. E aí, Jesus entrando, e aqui entra um detalhe muito interessante, nós podemos nos imaginar nessa situação. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, se aproxima da sogra de Pedro, segura na mão dela, levanta aquela mulher e ela é curada. Jesus sendo Deus, será que ele precisava tocá-la? Jesus sendo Deus, será que ele precisava levantá-la? Jesus sendo Deus, será que ele precisava estar presente para realizar a cura? Não. Mas por que Jesus fez questão de estar presente, de segurar na mão, de levantar, e depois de tomar uma refeição junto? Nós somos seres espirituais, temos alma, mas nós somos seres também físicos, nós temos corpo. O ser humano, ele tem uma necessidade de proximidade, o ser humano ele tem uma necessidade de encontro, o ser humano ele tem uma necessidade de amizade, de toque, que os seres espirituais não têm. Deus ele sabia que para nós a proximidade, o encontro, o toque era um valor, era uma necessidade tão grande que Deus ele não ficou apenas ensinando com palavras. Quando alguém aqui ama alguém, quando nós gostamos de alguém, não é suficiente ficar só ouvindo a voz das pessoas. Há uns 20 anos atrás, quem fazia chamada internacional, pegava lá o telefone, no Brasil você falava, me recordo dos meus avós contando, você falava um pouco, e aí quando você encerrava a sua fala, você dizia câmbio, falava, aqui é o padre Daniel, tudo bem, bom dia, câmbio, aí encerrava. Aí outra pessoa ia, falava um pouco, câmbio, e encerrava. Você não via a pessoa, você ouvia, não resolvia o problema. Carta é bom demais, aqui muitos já receberam carta, é muito prazeroso receber carta, mas não é a mesma coisa. Voz, ler, não é a mesma coisa. Nós temos necessidade de contato. Deus sabia disso, Deus se fez gente. Deus sabia disso,
Jesus sabia disso. Jesus segurou na mão da sogra de Pedro. Deus sabia disso, e aqui entra algo maravilhoso para nós. Deus sabia essa necessidade de contato, e Deus continua vivo e presente no nosso meio. Fazia esta pergunta na missa de ontem, faço novamente. Como que nós podemos hoje tocar Deus fisicamente? Como que nós podemos? Quem toca a Bíblia está tocando Deus? Não, não está. Toca a Bíblia, não está tocando a Deus, está tocando um livro sagrado. Quem toca a imagem de Nossa Senhora de Fátima está tocando Deus? Não, não está. Está tocando a mãe de Deus, mas não está tocando Deus. Deus, ele se fez gente. Deus, ele segurava na mão das pessoas. Imagina a sogra de Pedro tendo Jesus segurando na mão dela. Hoje nós, como que nós somos tocados por Deus? Como que Deus nos toca? Deus nos toca através da Eucaristia. Isso, da Eucaristia. Presta atenção no que o padre vai dizer. Se as pessoas entendessem isso, eu já me sentiria com a missão cumprida, poderia ir para o Brasil, poderia ir para qualquer outro lugar, os meus superiores me mandassem. Essa é a lição mais importante. Um dia, quando o padre for para o céu ou for para outro lugar, alguém perguntar o que o padre Daniel falava, vocês vão lembrar desse pensamento e vão dizer: o padre Daniel falava isso. Aqui está o pensamento principal, o pensamento central. Se guardarem apenas esta mensagem, já valeu a minha vinda para Macau. A Eucaristia é o nosso maior tesouro. A Eucaristia é tudo. A Eucaristia é tudo. Antigamente as pessoas viajavam de cavalo, quilômetros e quilômetros e quilômetros, saíam de manhã, chegavam. E eu me recordo da minha mãe me contando, as pessoas viajavam de cavalo, colocavam uma sacola de plástico no pé e levavam o calçado e uma bolsa atrás, para não sujar o calçado, não entrar com o calçado sujo na missa. De repente chegava na missa na maior alegria do mundo, tirava a sacola, tirava a sacola plástica, colocava dentro da outra sacola, colocava o sapato, entrava na missa, participava da missa. Queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia é tudo. Aqui o padre imagina que eu esteja falando para católicos. A Eucaristia é tudo, tudo, tudo. Não abra mão da Eucaristia. Não abra mão da Eucaristia. Domingo é dia do Senhor. Domingo participe da missa, e aí faça o que mais que você quiser. Pula de paraquedas, vai para o balé, vai para o piano, yamtsa. Faça o que quiser, mas o domingo tem uma razão, tem uma missão, tem um compromisso. O centro do domingo é a missa. Missa. Quando eu era criança, acho que não faz tanto tempo assim, quando eu era criança, a melhor roupa era a roupa da missa. Católico, às vezes as pessoas dizem assim: ah, eu sou católico, mas não sou católico participante. Com todo respeito, não é católico? Como pode ser católico e não pode ser católico participante? Tem uma contradição muito grande. Eu sou vegetariano, mas eu como carne. Ué, você é vegetariano, mas come carne? Então não dá para ser vegetariano. Eu sou médico, mas não gosto de sangue. Ué, então você não pode ser médico. Aí eu sou católico, mas não participo. Com todo respeito, você não é católico. O centro da religião, da fé, da igreja, de tudo é a missa. Aqui é o centro, porque aqui que Jesus se torna presente. Ali é o centro, porque ali ele continua presente durante a semana. Domingo, dia de missa. Graças a Deus, a maneira que as pessoas da nossa comunidade recebem a Eucaristia, cada vez mais tem sido uma maneira muito zelosa e muito cuidadosa. Querido irmão, querida irmã, venha receber a Eucaristia como se você estivesse, de fato, vindo receber um tesouro. Todo o zelo do mundo. Dizer todo o zelo do mundo, o padre não está dizendo infantilização. Às vezes as pessoas acham que para ser piedosas precisa colocar a cabeça para o lado, falar baixinho. Não, seja uma pessoa madura. Você não é um bebê, não é uma criança. Seja uma pessoa normal, mas piedosa, piedosa. Recebeu a Eucaristia, volta para o banco, reza. Volta para o banco, fica com o Senhor, fica com Jesus. Aquilo que nós temos ali, que nós chamamos de sacrário. Depois que você recebe a Eucaristia, você é um sacrário. Cristo está dentro de você. Quem gosta de receber na mão
quando Jesus toca o seu corpo, toca a sua mão, adore por 1 segundo, 2, 3, depois traga na sua boca. Não vou comparar, mas existem outras missas aqui, eu não sou o padre, não posso falar muito. Pessoa de máscara, fica com a máscara até o último segundo, pega a Eucaristia, anda com a Eucaristia de máscara ainda. Nunca vi ninguém num restaurante com a colher, trazer a colher aqui e depois tirar a máscara. Falta de respeito, falta de zelo, falta de zelo. Tem uma frase de São Paulo que diz assim, uma frase de Jesus que diz assim, no Evangelho de São João, que palavra linda, diz assim sobre Jesus, é São João introduzindo e dizendo quem é Jesus. E aí ele diz assim, através de Jesus, o zelo pela casa do Senhor me consome. Que palavra linda, uma das melhores definições, aqui na verdade não é João, é Jesus falando dele mesmo, e aí depois vai Jesus e pega o chicote e destrói tudo que estava errado no templo. Jesus, ele diz assim, o zelo pela casa do Senhor me consome. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos dizer assim a cada um de nós, essa é a mensagem principal, o zelo pela Eucaristia me consome. Deixa eu terminar, e o padre não quer se estender, o Evangelho está falando sobre tocar Jesus. Há mais ou menos 3 anos e meio atrás, o meu superior, que mora em Roma, ele disse assim, Padre Daniel, nós queremos que você faça um doutoramento. Qual o tema que você quer fazer? Eu falei, isso daqui é muito fácil, sobre a Eucaristia. Eucaristia. Qual o autor? Papa Bento XVI. Gosto muito, um homem profundamente injustiçado, um mártir da imprensa, um mártir em vida, porque não tinha simpatia do Papa João Paulo II, então foi muito criticado. Aqui ninguém precisa fazer uma tese de doutoramento, o padre não é melhor nem pior por isso, mas para mostrar para vocês, a Eucaristia é o centro da fé. Não estou criticando, o que eu vou dizer agora não é para criticar, o padre está indo no... O padre vai ser muito direto, muito sincero. Vai começar a procissão, vai começar as celebrações de Nosso Senhor dos Passos. Muitos católicos vão voltar para a igreja. Com todo respeito a Nosso Senhor dos Passos, com todo respeito ao caixão de Jesus que estará aqui, é muito pequeno e muito pouco comparado com a Eucaristia. Uma pessoa católico turista, que aparece de vez em quando, e não ama, e não compreendeu, e não recebe a Eucaristia, a vida dessa pessoa ela ainda está incompleta. Querido irmão, querida irmã, faça tudo, se esforce, ame Jesus na Eucaristia. Este é o centro da nossa vida. Jesus segurou na mão da sogra de Pedro. Jesus não apenas segura na nossa mão. Quando nós comungamos, Ele mora no nosso coração e Ele é a nossa força. A sabedoria que nós precisamos, a força que nós precisamos, o consolo que nós precisamos, a resposta que nós precisamos está na Eucaristia. Receba Jesus com amor, com piedade, tenha certeza. Ele não está apenas no céu, está no coração e na vida de quem o recebe.